Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez com o Newton Guimarães, tá? Para quem não me conhece. E hoje eu vim fazer a análise da sexta-feira, né? E mostrar onde eu operei. Mais uma vez acabei fechando no 0 a 0, mas porque realmente esses dias eu estava não só operando, estava também tendo que trabalhar e resolver várias coisas. Beleza? Mas vamos aqui, ó. Essa linha aqui de troca de polaridade, quem viu o último vídeo, eu já estava com ela aqui na quarta e quinta-feira. Porque, ó, aqui fica claro, ó, que ela foi uma região forte, ó, de troca de polaridade, ó. Aqui foi suporte aqui, até aqui, olha só. Ele fechou aqui rompendo, no dia seguinte abriu com um gap, foi lá embaixo, ó, rompeu de novo. Tentou segurar aqui, ó. Aqui a gente vê essa zona de briga aqui, certo? E aqui onde o gráfico, o preço estava meio que parado essas últimas semanas. Ele ficou nessa máxima aí, beleza? Aí olha só, eu já tinha mostrado em vídeos anteriores que além dessa região de troca de polaridade, eu tinha aqui, ó, essa fibrozinha aqui, tá? Olha onde o preço parou. Ele parou na região da troca de polaridade junto com essa zona de 76,4 de fibra, que é muito forte, tá? Parou aqui semana passada, depois deu uma quedinha, veio fazer uma correção para tentar subir de novo. Olha só, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, quando eu estava olhando de manhã, o que eu pensei? Primeira coisa, é esperar uma oportunidade para vender, porque essa região aí é clara de venda, certo? Não tem muito o que a gente debater, ó. A região de venda, tá? Retração de FIBO, retração de FIBO, importante. Mais uma região de troca de polaridade, que eu já mostrei aqui, tá? Então, é esperar o gráfico desenhar uma operação de venda para a gente entrar nela. Só que eu entrei na sexta-feira, quando eu fui entrar no gráfico para operar, já entrei e ele já tinha dado algumas oportunidades, tá? Deu oportunidade aqui nessa regiãozinha, tá? O que que eu teria feito aqui, ó? Se eu tivesse acompanhado a abertura dele, eu teria colocado essa fibra desse último movimento aqui embaixo, ó, onde foi o fechamento da quinta-feira, ó, em toda isso dentro da região, eu já mencionei, que é a troca de polaridade com a região da fibra macro, beleza? Era só até mudar aqui a cor dela aqui, para a gente não se confundir. Vou apagar ela aqui por um momento. Deixa ela aí, tá? Quando eu mudo para o layout aqui, que eu tenho as médias, olha só, tá? O mercado fechou com as médias de 9,20, ó, por cima, tá? Então, o que foi essa abertura aqui? Essa abertura foi só uma correção que ele fez para poder voltar a cair. Quando eu entrei, o gráfico já estava aqui pelo candle 10, 11, tá? Essas setinhas aqui foram as minhas operações, tá? Qual foi o meu erro? O meu erro foi acreditar que esse ponto aqui, ó, iria segurar mais por causa desse retorno aqui, ó. Ele veio, né? Rompeu aqui e depois rompeu para cima de novo. Então, quando ele faz isso aqui, geralmente, né, é um rompimento falso. Quem já ouviu falar, quem já conhece isso sabe. Geralmente ele vai reverter a tendência, tá? Mas aqui eu tinha médias por cima e tudo mais. A primeira operação que eu fiz aqui, com a compra aqui, eu peguei ela pelos 2 minutos. Era uma operação arriscada, né? É uma operação arriscada. Olha onde é que eu estava com a FIBA. Eu estava com a FIBA aqui, nesse movimentozinho aqui.
FIBO micro, quando eu boto aqui nos 2 minutos, olha onde eu peguei a compra. Eu peguei após esse candle 29 aqui, ó, de retomada, ó, partindo, ele veio de uma retração de 76, nesse movimento micro, ficando acima da região de troca de polaridade, então eu comprei aqui, tá? Comprei aqui o alvozinho mínimo aqui nesse topinho, só que esqueci de ver outro detalhe. Esqueci de ver onde o preço estava com relação a esse movimentozinho de baixa, tá? E assim, eu sei que tem muita gente que usa Fibo macro e tal, mas existe movimento, existe Fibo onde tem movimento, tá? Seja ele macro ou micro. Então, aqui é sim uma Fibo válida. O preço, olha onde o preço está travando, ó. Ele travou no 50% dessa quedinha aqui. Então, essa subidinha que ele fez aqui foi só uma correção, tá? Eu comprei aqui, acreditando que ele poderia vir aqui nessa máximazinha aqui, anterior, tá? Tava dentro. Só que na hora eu não tinha colocado essa fibra. E como isso é uma coisa que ainda estou trabalhando, porque quando eu entro assim no meio, sem ter acompanhado a abertura, aí eu às vezes faço essa uma análise assim um pouco mais apressado. Aí vamos lá. Mas isso aqui é muito, hoje em dia é muito raro fazer isso, tá? Peguei a compra nessa máxima, coloquei o stop na mínima desse candle, tá? Ele voltou aqui, me estopou. Beleza, vamos aguardar, voltando aqui por 5 minutos, vamos aguardar o que que o gráfico vai fazer, tá bom? Aí olha só, quando o candle 12 fecha. Candle 13, ele veio primeiro, ó, testar a mínima aqui, tá? Quando o 12 ele fecha sem romper a mínima do candle anterior e fecha acima dessa região aqui, eu já fico atento. Só que assim, como eu já tinha tomado stop aqui, é muito arriscado, muitas vezes errado já operar no próximo candle. Só que quando a gente tem o nosso operacional, a gente não pode fraquejar, beleza? Então o que que eu fiz? Esperei o 13 vir aqui na mínima do dia, tá? Vim aqui, para quê? Eu ia esperar ele dar uma fraquejada para entrar comprado. E foi exatamente o que eu fiz. Isso eu estava acompanhando pelo 5 e pelo 2 minutos. Aí o que que acontece? Ele veio aqui, testou a mínima anterior, beleza? Testou, fechou dentro, ó, fechou acima dessa mínima. E esperei o 32, o 32 pega, fecha positivo, ó, e ainda fecha negando esse rompimento aqui. Eu já falei anteriormente, sobre isso aqui, mas eu pretendo falar mais em outros vídeos, tá? Ele fecha negando. Quando o 33 faz esse testezinho aqui embaixo, ó, eu pego uma compra, stop aqui nessa mínima, né, que era a última mínima, stop técnico, e carreguei a operação. O que que eu fiz? Tava aqui, ó. Primeiro, eu peguei esse primeiro movimentozinho aqui, tá? Peguei esse primeiro movimento, fiz uma parcial aqui, ó, na mesma regiãozinha anterior. Fiz uma parcial no 61, tá? Primeiro eu coloquei aqui, ó, o stop estava de 80 pontos, aí o projetor teve 80 pontos aqui para cima, né? Poderia ter feito a primeira parcial aqui, como eu sempre falo. Só que quando eu também já falei, uma operação contra a tendência, o alvo mínimo dela é aqui no 50%, ó. Então eu já poderia ter feito a parcial aqui, só que aí eu dei uma seguradinha, fiz a parcial aqui em cima. Fiz a parcial, meu preço afastou, deixei o stop aqui nessa mínima, porque olha só, esse movimentozinho aqui de alta, ele não fez nenhum pullbackzinho, ele não deixou nenhuma nova mínima. Então, o meu stop ele tem que ficar na última mínima, que era essa, tá? Meu preço estava lá embaixo. O que que ele faz aqui, ó? Volta tudo isso, pegou, me estopou aqui. Estopou, continuei esperando, né? Voltei aqui, estava no gráfico de 5 minutos.
E aí cometi o mesmo erro em seguida, tá? E olha só, aqui foi um erro que foi só a pressa. Foi só a pressa porque não tem desculpa. Olha onde o preço está depois desse candle 13 e do 14. Olha só. Eu tenho agora, depois do candle 14, fazer essa rejeição aqui em cima, eu tenho a média de 9, a de 20 e agora eu tenho a de 50 se alinhando. E a VWAP, essa linha preta aqui, ó, passando já por cima do preço. E eu ainda continuava com o viés de alta. E tem mais um detalhe, eu deveria ter me atentado também nesse momento. Alguém já deve ter percebido que eu falei, ó, quando um candle para mim não rompe nem a máxima nem a mínima do anterior, então ele tende a fazer o movimento contrário. Então, para eu ter continuado nessa compra aqui, após o 14 fechar, ele teria que ter fechado acima dessa máxima. Ele deveria ter fechado acima da máxima, pelo menos do candle anterior. E aqui, para mim, configuraria um rompimento, tá? O que poderia só o próximo candle voltar aqui para continuar na alta, tá bom? Não foi isso que aconteceu. Eu peguei outra compra aqui no 15, outra compra. Deixa eu ver aqui exatamente. Mas aqui foi uma comprinha arriscada. Ah, pronto, lembrei aqui agora. No 2 minutos eu tinha essa média de 200 aqui, tá? Era uma comprinha arriscada. Botei o stop na mínima desse candle, porque eu sabia que já estava vendo essa tendência de baixa, né? Tava claro, as médias se alinhando. Só que quando ele toca uma vez na 200 e vem, toca de novo, dá essa rejeição na 200, eu acreditei que ele fosse pelo menos aqui, ó. Inclusive, o meu alvo estava bem aqui nessa média. Deixa eu ver bem aqui, deixa eu atualizar. Estava aqui. Nessa média não, minha gente, desculpa. O meu alvo dessa compra estava curtinho, estava bem aqui, ó, no 50%. Era um alvozinho para dar uma parcial, para afastar o preço. E nisso ele me estopou mais uma vez. Deixa eu mostrar aqui. Aí, depois disso, só pude aguardar. O gráfico derreteu, né? Derreteu com muita força. Eu nem fiz projeção de alvo, não, porque, eu já até mostrei em outros vídeos, o que que eu tinha aqui também. Essa fibra aqui eu não estava usando ela, porque eu já sabia onde é que é a região que ele estava. Mas onde é que eu estava com a fibra? Eu tinha essa fibrazinha aqui, ó, do movimento do dia anterior, tá bom? Olha só. Eu tinha esse movimentozinho aqui. E aí o preço foi derretendo. Aí fui observando, primeiro alvo, primeiro ponto de retração no movimento anterior, segundo alvo aqui, ó, 50%, terceiro alvo aqui no 61. O que que eu esperei? Eu esperei ele travar em uma dessas regiões para poder ir esperar um padrão de reversão ou de continuidade. Se ele fizesse um pullbackzinho, tá? Para eu poder entrar na operação. Porque assim, minha gente, quando o gráfico dá essa esticada, tá bom? Quando ele dá essa esticada, aí você coloca aqui as médias. O preço, você está vendo o preço se afastando da média. Você tem que esperar ele travar, analisar a distância que ele está da média para tentar um trade contra a tendência até tocar na primeira média, que no caso seria de 9. Aí olha só, ele bate aqui, rasga o primeiro ponto, vem aqui, aí aqui, ó, ele deu a primeira travadinha. Foi nem travadinha não, ele ficou rompido aí, ó. Rompeu. Aí olha só, o que que eu já falei, ó. Esses rompimentos aqui, eu fico muito atento nisso aqui, tá? Tem um detalhezinho também. Aí eu tava com esse movimentozinho aqui. Esse trade aqui, deixa eu só deixar só ele aqui. Esse trade aqui foi um trade
ainda. Eu confesso que foi um trade de ansiedade, tá? Ele, inclusive, me estopou no 0 a 0 porque eu fiz uma parcialzinha bem curta, porque eu tava vendo que pela queda dele, ele vinha aqui no 61, tá? Do movimento macro. E aí eu fiz essa vendinha aqui, stopzinho aqui. Quando bateu aqui 50 pontinhos, eu fiz uma parcial para ele me afastar e esperar chegar aqui. Aqui não tem desculpa. Aqui foi completamente errado, completamente errado. Ai, repito, não tem desculpa. Eu tava também com a cabeça resolvendo vários problemas também lá no meu serviço. E é até uma coisa que eu já ia falar anteriormente, é o seguinte, minha gente, isso daqui é um trabalho, tá? Isso aqui tem que ser tratado como um trabalho. Então, se tiver ocupado, se tiver com dor de corno, eu falei brincando isso, se tiver com alguma preocupação, não bata a cabeça não, não venha para cá não. Não venha para cá não, porque a ansiedade toma de conta e a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Esse trade aqui, para mim foi a minha decepção do dia. Não, do dia não, da semana, porque eu, eu não tinha feito nenhum trade de ansiedade, tá? Então, essa venda aqui foi um erro grotesco, beleza? Só que a minha próxima operação, que foi a última, e o gain dela me deixou no 0 a 0. Não ficou 0 a 0 por causa das taxas, eu fiquei com R$ 8 negativo de taxa, tá? Eu tinha esse rompimento aqui, tá? Esse rompimento. Eu tava com um gráfico de 2 minutos e o de um atento, tá bom? Onde é que estava esse rompimento dos 5? Vou até botar a marcaçãozinha aqui com a ferramenta no próprio gráfico. Tinha esse rompimento aqui, tá? Vou para o gráfico de 1 minuto, venho para cá. Então, olha só o que eu estava de olho. Quem já tem muito tempo isso aqui sabe a questão da movimentação do gráfico, tendência de alta, tendência de baixa, lateralidade, beleza? Sabe também o conceito de pivôs. Quem não conhece, deixa nos comentários a pergunta que eu faço um vídeo explicando, beleza? Ó, a gente fica de olho na movimentação do gráfico, ó, o gráfico sempre se movendo em ondas. Então, assim, esse movimentozinho aqui, ó, é um pivô, ó, beleza? Aí eu tinha esse pivôzinho micro, tinha esse daqui, ó, tá? Coincide com aquele rompimento lá dos 5 minutos. Então, o que que eu faço? O candle abriu, né? O de 5 minutos veio aqui, passou para cima desse pontinho de rompimento. Quando o 98 fechou, eu bati uma vendinha, tá? Bati uma vendinha, procurei o último pontozinho de pullback que seria relevante, tá? Então, eu tenho um pullback muito micro, tá? Não chega a ser tão relevante. Aqui houve o rompimento, mas aqui não é um pullback muito claro. Onde é que eu tenho um pullback claro? Olha esse movimento aqui, ó. Aqui foi um pullback claro. Então, eu vendi aqui, botei meu stop aqui, segurei, esperando ele chegar aqui no alvo de 61, tá? Confesso para vocês que são poucas operações, que essa operação eu fiquei uns 25 minutos ou foi mais, tá? Fiquei vendido aí um tempão. Aí olha só o que ele fez. Ah, deixa eu marcar bem aqui onde é que estava o stop.
Ah, 5. Ó, meu stop tava aqui nesse candle, ó, na máxima do candle 18. Segurei, aí vamos lá. Quando ele faz todo esse movimento, eu tenho que ficar atento aqui, ó, na mínima, na última mínima, tá? Eu tenho que ficar atento. Lembrando, quando o gráfico tá em tendência, o alvo de uma operação a favor da tendência, no caso de venda, ó, vai ser a mínima. Primeiro alvo, lembrando que eu estava aguardando aqui. Só que quando eu olho para o gráfico com as médias, olha só a média que já estava aqui embaixo, tá? Essa média aqui é a média de 400 aritmética que eu uso. Então, o que eu fiz? Estava esperando aqui o alvo no 61, só que, olhando para a média de 400, eu ainda segurei. Pensei em fazer uma parcialzinha aqui, né, nessa mínima. Aí ele desceu aqui, ó, ele deu uma travadinha, ele ficou uns 2, 3 minutos. Aí eu bati a parcial aqui imediatamente e fiquei esperando. Quando ele fechou, que eu olhei até o horário, vi como é que estava o resultado, estava quase no 0 a 0, eu acabei nem fazendo parcial. Já tinha feito a parcial, mas eu acabei zerando a operação. Me deixou com R$ 8 negativo. Aí eu vi que o gráfico já tinha feito o movimento do dia, uma esticada dessa aqui, uma queda dessa aqui. É um movimento do dia. Muito difícil o gráfico ele fazer um outro movimento assim, comprido, tá? Porque aqui, ó, querendo ou não, ele fez aqui 600 pontos, depois aqui, ó, fez mais 800, 900 pontos. Então é muito difícil. Então, eu vi que ele travou na média de 400. Eu decidi zerar nele mesmo. Nem esperei ele chegar no 61, não. Ah, e só ainda digo mais. Eu fiz a parcial e peguei meu stop, né? E botei nessa máximazinha bem aqui. Foi isso que eu fiz. Aí pegou aqui, me estopou tal e pronto. Essas foram as operações que eu fiz na sexta-feira. Deixou com R$ 8 negativo. Beleza? Então, assim, cada dia é um aprendizado. Eu recebi alguns comentários, né, algumas mensagens no Telegram, pessoal falando, assim, dando dica, perguntando essa questão da consistência. Então, assim, consistência é uma coisa muito relativa. A consistência, ela é você fazer a mesma coisa todo dia. Quem ainda está começando tem esse pensamento de que consistência é quando eu começar a ganhar dinheiro todo dia. E não. A consistência você você começar a fazer a mesma coisa todo dia. Você definir seu trade system e seguir ele à risca, tá? Ter disciplina, não é fácil. Essa semana, graças a Deus, eu terminei ela positiva. Mas assim, como eu falei para um colega que me mandou mensagem, irmão, é uma luta todo dia, é um exercício todo dia, tá bom? E eu vou me despedindo por hoje, tá? Eu agradeço a atenção de quem está assistindo os vídeos. Peço que me deem uma força. Vamos lá, galera. Se inscreve no canal, tá? Dá um like para dar aquela força, para quando eu postar um vídeo novo, vocês já receberem a notificação, entendeu? O objetivo aqui, como eu já falei, é crescer e melhorar sempre o conteúdo, continuar melhorando, tá? Quem precisar de ajuda, nós vamos ajudar. Já teve gente chamando para participar de grupo de estudos e eu topo com certeza, tá? Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu tô mandando o link dos vídeos no Instagram, então quem tiver acesso a esse vídeo
pelo Instagram, não, pelo Telegram. Quem tiver acesso, me manda mensagem no Telegram, beleza? A gente conversa e tal, estuda. Eu tô aqui, eu não tô aqui para ensinar, para vender curso. Eu não tenho curso, entendeu? Eu tô aqui para crescer. Eu quero crescer e quem tiver como ajudar, quem quiser crescer junto, a gente vai crescer junto, tá? Peço que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha com algum amigo aí, tá bom? E comentário, galera. Quem puder fazer um comentáriozinho, qualquer coisa, crítica construtiva, tiver alguma dica, tá? Eu agradeço demais. Pois uma boa noite e bom final de semana para vocês.